Bem-vindos a este novo episódio do nosso podcast Vamos. Estamos no início do ano pastoral e se calhar estes dias têm sido marcados exatamente por isso, por um bocadinho por celebração e agradecimento e ação de graças do último ano, nomeadamente a Jornada Mundial da Juventude, mas também os primeiros encontros já a acontecer deste início do ano pastoral. Tem sido assim ou não, Padre Mendes? Tem sido aos poucos a caminhar, quer dizer, os grupos vão recomeçando, vão vendo agora as reuniões para pôr o ano de pé, os planeamentos, as agendas, tudo aquilo que é preciso fazer olhando para a frente, sabendo também, claro, que depois da vida vai falando mais alto, mas no fundo estamos nessa fase, não é? A fase de parar, olhar assim com alguns meses de distância e pensar, o que é suposto fazermos este ano, qual é que é assim o plano principal, sabendo das nossas limitações, sabendo tudo isso, ao mesmo tempo em que, pronto, depois também é discernir tudo aquilo que são boas iniciativas que muita gente vai tendo e que tudo seria ótimo, mas tem de ser tudo bem integrado, tendo em conta também as limitações de quem faz muitas coisas e que, portanto, não conseguimos ainda não temos o dom da bilocação, não nos foi dada essa graça para conseguir acompanhar tudo da melhor forma. Sim, o Dom Manuel Clemente costumava dizer muito nas nossas reuniões de padres, de vigários e de vigararia, que 90% do trabalho do sacerdote é o de todos os dias, de rezar, celebrar a missa, confessar, atender as pessoas, administrar os sacramentos e sacramentais. Isso é o normal e é o que de facto é a vida da Igreja a acontecer. Mas depois temos esses 10%, não é, de surpresas e de uma certa de um arriscar caminhos novos, de encontrar atividades que possam congregar mais ainda as pessoas ou chegar ainda mais longe, e por isso é bom nós também, ele dizia-nos isso um bocadinho para nos centrar sempre, ou seja, para nós não ficarmos nem iludidos nem desiludidos, nem descentrados do essencial. Nós não somos animadores, não somos performers, não somos artistas para termos muitos seguidores ou fazemos coisas assim muito à nossa imagem, mas centrados no essencial, ver que de facto Nosso Senhor nos pode inspirar, seja pelo nosso diálogo pastoral, seja pelas pessoas que trabalham e se empenham muito na paróquia e as suas necessidades e também o seu discernimento, ver o que é que Nosso Senhor nos convida a irmos fazendo para ele continuar a fazer o que só Ele pode fazer. Por isso é preciso termos também muita humildade e entusiasmo ao mesmo tempo de aceitarmos que a vida, como já é espetacular, e por ser espetacular a gente deve propô-la e deve vivê-la da melhor forma possível. Isso lembra-me agora aqui isso que o padre não estava a dizer, que neste verão tivemos muitos encontros muito ricos, não foi? Sim. Assim, de padres que passavam por cá, desde todos os espanhóis com quem nos cruzámos, mas lembro-me também que nos cruzámos uma vez com um padre americano que dizia que lá na paróquia dele ele fazia tudo para planear as coisas e depois não se metia ele mesmo em nada. Não dizia que era de propósito, é que ele sabia que se as coisas estão dependentes de mim, sim. Está tudo tramado. Portanto, ele diz que forma os formadores e depois tudo que são as iniciativas e assim, deixa correr por si mesmas, claro, sabendo como é que estão as coisas, claro, mas precisamente para para se focar no essencial daquilo que é a sua vida de pastor e padre, é necessário. Mas isso é outro ADN, de outra igreja, de outro continente, com outra história, mas esse é o ideal, é que a missão do padre é confessar, celebrar a missa, não é? E celebrar os outros sacramentos e com certeza ser o primeiro a dar testemunho da sua fé pela sua forma de vida, mas não deve ser o gestor, não é? Ou faz tudo das coisas, isso é completamente contrário àquilo que é a missão da Igreja. E também vai desfazer o padre aos pedacinhos e vai fazê-lo encher-se de si mesmo ou ficar desiludido com todas as falsas expectativas que ele foi criando e que depois não foram resolvidas. Por isso é muito importante o sacerdote ou o pastor, não é, o padre, poder confirmar aquilo que Nosso Senhor vai
vai fazendo crescer, né? E ajudar e abençoar a que isso de facto faça bem ao corpo, faça bem a todas à comunidade cristã. Tu agora desapareceste do mapa, Pois continuas parece que... com problemazinhas aí de Não. Isto agora conexões. Foi uma mera falha de quem está aqui, que toquei aqui num cabo que ficou com má ligação. Na prática desapareci, mas já devia aparecer outra vez, que isto já estava aqui a dizer que já está. Tenho se calhar tirar a voltar a pôr. Deixa voltar a entrar, sim. Mas assim, assim, das últimas semanas, o que é que te lembras? Nós vamos falar agora de uma forma um bocadinho mais, se calhar mais cuidada sobre o que aconteceu neste último domingo, dia 24 de setembro, naquela celebração que nós quisemos fazer ali no Parque Marechal Carmona, mas tirando isso, e escusa estar a aparecer com a... Já está. Sim, bem-vindo para a Admendo outra vez, Pronto. para quem nos está a ver. Mas assim, tirando esse domingo à tarde, o que é que destacas assim do que foi acontecendo nesta última semana? Assim, lembras-te de alguma coisa? Esta semana, daquilo que eu me lembro, houve, claro que houve funerais, como é também habitual na vida da paróquia, houve missas, houve confissões. Na verdade, olhando para trás, foi uma semana bem tranquila. Acho que é um bocadinho exagerar, porque na prática, como no fundo isto aqui é o retomar das coisas, também há muitas conversas que ficaram por marcar e que agora caem todas assim de uma vez. Grupos que começam a recomeçar, então os responsáveis também vêm falar. A agenda fica sempre toda preenchida, mas coisas concretas que tenham acontecido a semana passada, na verdade... Diferentes, não? Eu estou com má memória, mas acho que ainda não. Boa. Sim, a mim também, já começámos a ter assim algumas reuniões dos grupos, né, do início do ano, e pronto, e foi isso. E os funerais são sempre o que são, e nestes últimos dias tem sido gente relativamente próxima, ou familiares de gente próxima, por isso é sempre um momento que não fica apenas na celebração, assim, é um momento que nos afeta de uma maneira assim também mais personalizada e mais abrangente, e pronto, e foi isso. E esta semana ficou também marcada por isso que faz parte da nossa vida, além também dos doentes, dos mais velhinhos e daqueles que estão a recomeçar agora com novos anos. Olha, o início da catequese também, ontem já tivemos aqui barulhos que nunca mais acaba. Eles, é verdade. Sempre giro vê-los pequeninos. Uhum. Nós dizemos que eles vão crescendo, mas para crescer convém serem pequeninos antes. Por isso, no princípio do primeiro ano, é sempre assim um bocadinho estranho ver aqueles que antigamente não estavam sentadinhos nos bancos da igreja, estavam de um lado para o outro a correr e a saltar e a fazer as suas traquinices, e que agora já ficam mais quietinhos e direitinhos no primeiro banco da igreja, a estar atentos e a responder às perguntas dos padres e a responder também às invocações da liturgia. Percebe? É engraçado, é giro ver a igreja a rejuvenescer e a crescer. Uhum. Sim, e de facto isso aí vê-se aqui, não é? Às terças-feiras, sempre cheio, também domingo de manhã. E este ainda é um período um pouco de adaptação, porque há pessoas que só agora começam a acordar que já começou a catequese, ou que estiveram fora no fim de semana e ainda não chegaram. Então, no fundo, o grupo agora é que se vai compondo, mas é sempre assim, é vida a retomar e com muita alegria, com novas caras e também novos catequistas e giro, não é? Este recomeçar. Bom, já estamos mesmo no princípio. Então, o que é que queremos falar hoje neste nosso episódio? Bem, se calhar falávamos um pouco então do que aconteceu no domingo, que já falámos a semana passada como anúncio, agora se calhar como rescaldo. Falamos um pouco daquilo que foi o lema do ano pastoral, ou o tema do ano pastoral que lançámos também no domingo, assim no fundo para dar um bocadinho um mote a tudo o que vai acontecendo ao longo do ano aqui na paróquia, vendo esta teologia do que é que significa um nome, pois como vamos ver o tema do ano pastoral que nos propusemos foi chamados pelo nome. Também claro muito inspirados naquilo que foi a experiência da jornada, das palavras que o Santo Padre nos disse. E por último, como estamos num fim de semana, quando sair este podcast, em que vai ser nomeado um novo cardeal português, cardeal Dom Américo, pensámos em também olhar assim para o que é isto um cardeal, quem é que é nomeado cardeal e porquê, qual é que é o motivo, qual é que é a sua função. Depois o Padre Nuno vai-nos falar um pouco sobre isto de o que é ser cardeal no fundo. Está bem, como se eu soubesse alguma coisa, mas está bem, boa. Então começamos com o que aconteceu no domingo.
Sim, o obrigado Cascais, que era assim no fundo a grande palavra que toda a gente repetiu 1000 vezes. Quando nos escreveram cartas a agradecer as jornadas foi obrigado. O senhor Presidente da Câmara também, com a chegada ao fim das jornadas, também só tinha 3 palavras, como ele dizia, que era obrigado e depois não, muito obrigado. Portanto, as 3 palavras foram assim. O não foi, não fazia parte, era só obrigado, Não. muito obrigado. Sim. E também o senhor Patriarca, nas últimas palavras que dirigiu ao Santo Padre na missa final, também foi obrigado, dizendo que isto não é apenas, em português não é apenas uma palavra de cortesia, mas é também exprimir uma certa obrigação para aquele com quem lidamos, não é? Portanto, eu sinto-me obrigado a... E no fundo obrigado Cascais para agradecer as jornadas. E pronto, e depois também para lançar este obrigar-nos a continuar a servir naquilo que é o ano que está a começar e para continuarmos com o mesmo espírito. Assim, de uma forma breve, consegues descrever o que é que aconteceu ou como é que estava mais ou menos organizada essa tarde de domingo? Sim. Ali no parque? Então, foi um evento organizado aqui pelo COP de Cascais, que no fundo a ideia de tudo isto é que continue o mesmo espírito, continue também as mesmas organizações e estruturas, que para agradecer a todas as famílias de acolhimento, voluntários, todos os funcionários também das diferentes escolas e afins, no fundo toda a gente estava envolvida às jornadas, decidiu então organizar algo para agradecer. E então foi um evento no Parque Marechal Carmona, assim naquele relevado grande, de quem conhece o parque, junto àquelas 2 grandes gaiolas, em que no fundo montou-se um palco, ao mesmo tempo que se montou assim uma espécie de perímetro à volta do relevado, com diferentes bancas, com os diferentes grupos, movimentos e associações que há na paróquia ou que servem a paróquia de diferentes formas. E no fundo, em que é que consistiu o evento? Começámos, no fundo, a dar alguns testemunhos daquilo que foi servir as jornadas, primeiro de um voluntário nos serviços centrais, que da Filipa deu-nos um pouco o testemunho do que é que foi servir assim de quem estava, digamos, no back-office, em que não estava propriamente no terreno, mas estava a organizar as pessoas que estavam no terreno. Outra pessoa que nos deu um testemunho do que era estar, no fundo, na escola, enquanto voluntária. E depois uma família de acolhimento e também um peregrino, que foi ser peregrino nas jornadas. Seguiu-se depois uma entrega de lembranças, em que no fundo fomos agradecer a cada uma das famílias e a cada um dos voluntários, escrevemos um pequeno cartão de agradecimento. A cada uma é um exagero, não é? Estou ali a ver o cesto e ainda está cheio de lembranças. Estão todos escritos, agora ainda não chegámos estão a entregues. todos. Portanto, se por acaso alguém está a ouvir isto e ainda não levantou, no fundo, o seu cartão de agradecimento, a vir aqui ao Centro Pastoral e temos que ser nós a ir fazer chegar, mas sim. Sim, agora no final das missas ou assim pomos alguém a distribuir no final. E entretanto, enquanto aconteciam estes momentos, fomos passando alguns vídeos que nos ajudaram também a reviver aquilo que foi a experiência das jornadas aqui em Cascais. Fizemos também um vídeo próprio com algumas fotos e momentos próprios também aqui da paróquia, para ajudar-nos a reviver isso. E depois fizemos, claro, os agradecimentos oficiais à Câmara e a todas as pessoas que ajudaram assim de uma forma mais particular. E depois passámos a uma fase mais de festa. Começámos com um concerto em que algumas pessoas aqui da paróquia tocaram coisas variadas, enquanto ao mesmo tempo se dava esta feira de serviços e carismas, ou como quisermos chamar, em que as pessoas podiam ir conhecer então os diferentes grupos e movimentos de serviço aqui na paróquia, onde podiam continuar então a servir. Então isso aí foi uma descrição do que é que aconteceu. Assim, qual é que foi a tua experiência, a tua percepção assim, daquilo que foi, aquilo que correspondeu? Se calhar nós não tínhamos expectativas nenhumas, mas pronto, mas aquilo que aprendemos com este encontro, com esta atividade. Tu dizias um bocadinho na brincadeira logo ao final do dia, estavam 5 graus a mais. Se tivéssemos tido 5 graus a menos, se calhar ainda era mais agradável, porventura estava mais gente, o sol não queimava tanto, por isso podíamos estar um bocadinho mais congregados mesmo ao sol. Mas tirando essa parte dos 5 graus a mais, que nós não conseguimos controlar, qual é que foi assim a tua experiência? Qual é que foi a tua leitura assim, interior e espiritual daquilo que aconteceu?
Bem, sobretudo acho que foi um ato de agradecimento, que é sempre bom, não é? Cultivarmos este espírito de gratidão e no final agradecer. Eu estou a dizer tudo isto e depois estou agora a pensar para dentro, mas bolas que eu ainda não agradeci pessoalmente às pessoas que eu tenho de agradecer, porque de facto fazer isto já foi o que foi, e além das coisas normais de todos os dias, portanto ainda tenho pessoas para agradecer, mas acho que este espírito de gratidão para nós em igreja e para nós pessoalmente faz-nos muito bem. Ou seja, no fundo, dizer este obrigado não é demais, não é um mero formalismo. Acho que faz-nos mesmo bem, no fundo, ser agradecidos, e é algo que pronto, que só por si acho que já valeu. E dos feedbacks que fui tendo e também da experiência pessoal que tive, acho que foi um momento bonito, assim, uma tarde agradável de paróquia, assim, de família alargada que de facto procuramos ser. E, e de facto, pronto, foi assim um ponto pequeno. Claro que, no fundo, como eu dizia, dos 5 graus a mais, estamos numa época do ano que temos sempre muita concorrência de outras coisas que vão acontecendo, nomeadamente a praia, que é aqui ao lado, E bom, e que com 5 graus a mais que é Nosso Senhor que... torna assim uma grande tentação uma pessoa ficar na praia e depois não aparecer. Sim. E o domingo também é um dia já muito cheio de atividades da igreja, não é? E as pessoas já estão habituadas a ter ou aquela hora, ou aquelas 2 horas, às vezes até 3 horas, não é? Por causa da catequese, da preparação da missa, e depois pôr mais 2 horas em cima, de facto, às vezes pode ser um bocadinho um exagero, não é? E a vida familiar, mesmo com aqueles que habitualmente não vêm à missa ou não participam nas atividades da igreja, poder ficar assim mais comprometida, por assim dizer. Mas sim, mais alguma coisa assim que... Não, e depois de resto acho que foi engraçado isso das pequenas bancas com os diferentes grupos, não é? Que nós temos grupos em muitas fases diferentes, não é? Temos associações que têm no fundo gente que trabalha a tempo inteiro e organiza também voluntariado e serviço assim em bairros concretos. Temos a catequese, que é tudo com base em voluntários, portanto com perfis muito diferentes de um lado e do outro. Além depois também de vicentinos e outros que temos cá na paróquia, que no fundo vê-se assim muita variedade, e acho que isso aí foi bonito de ver, por um lado, não é? Tudo assim congregado, e acho que de facto faz bem às pessoas, sentirem-se que não estão sozinhos, sentirem-se que fazem parte de uma família maior, não é só estarem lá esquecidos e mais ninguém se lembra deles, mas no fundo sentirem-se aí. Sim. E o Padre Nuno? Eu o que é que eu posso dizer? Eu fiquei, como é que se diz? Fiquei com uma não sei como é que se diz esta expressão. Aliás, é uma formiga atrás da orelha, mas não é assim que se diz, mas com uma pulga atrás da orelha. No sentido de, acho que foi muito bom, ou seja, foi aquilo que congregou de facto as pessoas, acho eu, pelo menos visivelmente, foi a Jornada Mundial da Juventude, ou seja, foi um bocadinho fazer essa experiência, estarem outra vez juntos e irem buscar esse espírito, por isso foi uma atividade que marcou mesmo as pessoas, e aquilo dos testemunhos de alguns que ouvimos, foi muito essa surpresa também da jornada, que não estavam mesmo preparando o máximo possível, aquilo depois fizeram mais do dobro e foi feito e foi espetacular e foi muito melhor do que estavam à espera, por isso foi bom também ter essa leitura da vida de Deus a acontecer em nós e por nós, e por isso eu acho que se não tivesse havido Jornada Mundial da Juventude, se calhar as coisas teriam sido, havia muito menos gente e se calhar o espírito era um bocadinho diferente, mas foi muito bem engraçado, foi muito bom ver lá muitas t-shirts amarelas dos voluntários e outros que, sendo voluntários, não trouxeram a t-shirt amarela, vieram vestidos normalmente. Isso foi bom. Por outro lado, a potencialidade que existe, não é? Num espaço assim bonito, agradável, estarmos juntos para partilhar a nossa vida, a nossa experiência, fazermos festa, ouvirmos música, falarmos uns com os outros. Eu acho que isso devíamos fazer um bocadinho mais, devíamos fazer um bocadinho melhor isto, se calhar sabendo já mais ou menos como é que isto aconteceu, sabendo mais ou menos como é que as pessoas estão ou não estão disponíveis, o que é que aproveitam ou o que é que deixam de aproveitar, mas eu acho que é uma atividade, ou um estilo de atividade que nós devemos potenciar para chegarmos a mais pessoas e fazermos este dia também da vida paroquial. Eu lembro na comunidade de língua inglesa, quando estavam cá os padres irlandeses, acho que eles faziam 1 ou 2 piqueniques anuais, já tinham assim um sábado à tarde,
faziam um piquenique de família com jogos e atividades e tudo, e era uma maneira também de angariar fundos para aquilo que era o normal funcionamento da igreja e as obras e aquilo que era preciso arranjar e não arranjar, dos livros, as coisas dos cânticos, as almofadas e tudo. E era uma maneira gira e toda a gente ia. Ou seja, na altura, acho que era na altura do Magusto e na altura dos Santos Populares, faziam dois piqueniques. Eu creio que eu cheguei a ir a um desse género, era um barbecue, era diferente, que era quando estavam a ir embora e que convidaram para ir lá, e foi na casa antiga que tinham em St. Mary's. Sim. E no fundo era isso, no fundo era um convívio saudável em que iam lá assando qualquer coisa na grelha, e pronto, no fundo era esse ambiente de família que se vive ali. Sim. Sim, e uma das coisas engraçadas também foi andando lá. Eu nunca estive sozinho. Eu às vezes gosto de estar sozinho à sombrinha com os meus pensamentos e olhar para as pessoas e tudo, mas foi engraçado. Também não ia lá para o jardim para estar sozinho, como é óbvio, mas foi engraçado como tive sempre com pessoas diferentes, não só aquelas pessoas que já habitualmente são próximas ou pelas tarefas ou também pelo feitio, mas muitas outras pessoas. Ou seja, andei por todas as banquinhas e foi muito engraçado falar alegremente e serenamente com as pessoas, dos mais novos aos mais velhos. Por isso também foi bom neste alimentar de uma relação mais próxima, mais pessoal, né, com as pessoas. Depois foi giro ver que nós estávamos lá antes de tempo, né, para ver se as coisas estavam todas preparadas e organizadas e tudo, e eu nessa altura, houve uma altura que fui lá para uma sombrinha, que o sol estava muito quente, que era mais cedo, era mais 3 da tarde, estava o sol ainda mais quente, e foi engraçado ver as famílias que lá estavam a celebrar o aniversário das crianças e a fazer um piquenique também à meia da tarde com outras famílias e tudo, e quando começaram a perceber que aquilo era da igreja, ficaram assim um bocadinho desconfiados, né? Assim um bocadinho, até estava lá um miúdo assim jovem, assim meio parvinho, desculpa, é um santo, mas pronto, mas a armar-se em parvo, não é? Ele era uma pessoa ótima, mas estava-se a armar em parvo. Mas foi engraçado que o ambiente de facto do que aconteceu, o que a gente ouviu, o que a gente viu, fez com que as pessoas, mesmo discretamente, todas as pessoas que estavam sentadas nos bancos, ficaram lá, sentadas nos bancos, ou seja, não se foram embora, nem começaram a comentar ou fazer maus comentários. Foi engraçado. Foi engraçado ver que é uma imagem, não é? que é uma transparência daquilo que acontece em nós e que de facto é atrativo. É bom. Sim, eu acho que isto depois também com o tempo se tornar um hábito mais ou menos assim de X em X tempo, ou um por o que seja, pronto, depois também vai sendo normal, não é? E quando é novidade uma pessoa fica sempre assim, olha, não tinha pensado, agora quando se fala antes é sempre diferente. Temos que ponderar depois bem qual é que é o tom, o que é que a gente tem que preparar, não é? Que pessoas é que a gente conta, não é? Para de facto ser uma coisa útil, não é? E para que nos faça bem e não mais uma tarefa para nos mais cansar. Mais uma para pôr na agenda e já no meio de 1001 outras. Exatamente. Sim. Mas pronto, mas digam também das vossas opiniões, se querem mais celebrações como estas, não é? E a que propósitos e com que atividades. Pode ser que venham ideias ainda melhores do que aquelas que o Nosso Senhor nos vai inspirando, assim esperamos. Muito bem, e além disso, além desta coisa que foi de facto substancial, foi olhar para as jornadas, mas as jornadas, se forem apenas um acontecimento de 1 a 6 de agosto, que foi tão bom, que deixou saudades e deixou ali um buraco por preencher, de facto se calhar não foram assim tão boas, não é? Foi uma coisa que quase como que uma onda que passou por nós e que estragou tudo, não é? Que desarrumou tudo e pronto, e depois não fica nada de pé. Por isso é muito importante nós vermos o que é que nos deixa, para o ano. E essa foi a segunda parte que nós aqui pelo tempo da atividade e também pelo tom das pessoas, as pessoas também já estavam um bocadinho quase a despedir-se, também já estavam ali um bocadinho só a ouvir, então fizemos uma apresentação muito, muito genérica, de 2 parágrafos, tanto, sobre este novo ano pastoral que nós iniciamos agora, neste mês de setembro, outubro. Mas pronto, queres falar um bocadinho assim, do que é que nos inspirou para este lema, e depois vamos falar um bocadinho também sobre que tipo de atividades ou que tipo de propostas novas ou antigas e com que novidades vamos viver este ano pastoral aqui na paróquia. Sim, podemos falar um bocadinho. Aquilo que tinha pensado era fazer uma
uma apresentação assim breve também do que é isto do nome, não é? Que nós até no calendário litúrgico das festas da igreja às vezes celebramos o nome de Jesus, o Santíssimo Nome de Maria. Então este tema do ano que é chamados pelo nome, não é? O que é que significa isso de ser chamado pelo nome, concretamente? Dirmos assim um bocadinho àquilo que é a teologia do nome, não é? O que é que significa um nome quando falamos disto? Porque é que temos festas a celebrar um nome em concreto? E irmos então assim a uns 3 pontos sobre o que é isto da teologia do nome. Boa. Bem, em primeiro lugar, vemos que no Gênesis, depois do ato da criação, de Deus criar tudo aquilo que os céus, a terra, os animais e tudo mais, depois a última coisa que faz é dar o nome às coisas, perguntando ao homem, não é? No fundo, como é que ele dava o nome a cada uma daquelas coisas. Pelo que em si já tem uma certa densidade, isso de ter um nome, não é? As coisas são chamadas, não tem assim propriamente uma abstração. E vemos isso depois, ao longo de toda a história, nos Antigos e sobretudo no Antigo Testamento, que ter um nome, no fundo, tinha um significado muito próprio. O nome exprimia uma missão, uma circunstância de nascimento, no fundo, aquilo que era o potencial social de um homem e o seu papel na história. Por exemplo, Isaías. Não é? O que é que significa Isaías? Nós sabemos o profeta e tudo mais. Que Deus salve. Tem assim um significado profético da salvação que vem. E vemos em Isaías muitas profecias daquilo que há de vir. No fundo também o nascimento virginal o nascimento, no fundo, da Virgem que conceberá e dará à luz um filho. Vemos também em Isaías 7,14. E aliás, também é de Isaías que está assim, digamos, propriamente este ser chamado pelo nome, no capítulo 49, também vem daí a se chamar pelo nome, além de outros sítios na Sagrada Escritura onde vai sendo também assim, vai sendo assim também referido várias vezes. Vemos nos nomes bíblicos também uma certa densidade, quase todos, ou se não todos mesmo, tem lá está este papel de missão, ou de qualquer coisa que vem com o seu nascimento, ou com um papel que vai desempenhar na história da salvação. Por exemplo, Salomão que era o pacífico, não é? Que vem do Shalom, que nós ouvimos muitas vezes de paz, Salomão o pacífico, mas que até depois tinha outros nomes para designar-se a si mesmo, como o amado de Deus, também chamava-se assim a Salomão. E não só pessoas, mas também lugares, também têm assim nomes significativos, como por exemplo Babel que na sua etimologia de palavra significa, por um lado, o portão de Deus, no fundo, que estavam a tentar chegar ao céu, não é? Portanto, no fundo, estavam a ver se chegavam lá acima construindo a torre, mas também confusão. Vem, digamos, na sua etimologia da palavra confusão. Pelo que o nome, no fundo, exprime isso mesmo, não é? Uma missão, uma circunstância de nascimento, um potencial social, um papel na história, e que, ao mesmo tempo, quando vemos na Bíblia alguém a mudar o nome, vemos que também, no fundo, muda para uma nova personalidade, para uma nova missão. E diz aqui também, no fundo, aqui o dicionário, o vocabulário de teologia bíblica, de onde, no fundo, se foi ver isto aqui um bocadinho, que quando alguém muda de nome na Sagrada Escritura, de certo modo torna-se um vassalo. Eu pensei, olha, isto é curioso, torna-se um vassalo. Mas vemos, por exemplo, Abraão que, no fundo, começou tinha só um A e depois passou para 2. Passou para 2. E o que aconteceu? Passou a ser vassalo de Deus. Começou a servir a Deus, não é? Sara, Jacó... Simão Pedro, também não é? Jesus mudou o nome, ele começou a servir no fundo também Deus com a sua vida. Saulo para Paulo, portanto vemos muitas vezes mudar o nome com uma nova missão. E no fundo lá toda esta densidade que daí vem. O próprio Deus, como sabemos, revelou o seu nome a Moisés no Monte Horeb, quando disse eu sou aquele que sou, e que no fundo isso significava que ele estava presente entre o povo. Era, no fundo, aquele Deus que estava com eles e identifica-se como um nome, ele é aquele que é. No fundo, tem também uma missão própria que está acima de qualquer descrição que nós possamos dizer. Aliás, nós até chamamos o tetragrama, as 4 letras sagradas, que em hebraico não se leem. Ou seja, eu já não sei dizer os nomes lá das letras hebraicas, mas essas 4 letras, quando um devoto e que sabe hebraico está a ler aquele texto, diz Adonai, diz Senhor, ou seja, não lê aquelas letras, não lê o que essas letras dizem,
porventura, se nós lêssemos hoje essas letras, seria Yahvé ou Jeová, ou uma coisa assim parecida, não é? Mas o nome de Deus é indizível, está acima de todos, não é? E sustenta tudo e todos. Por isso houve sempre esse cuidado, essa atenção no Antigo Testamento, nem sequer pronunciar o nome de Deus, mas que se deu a conhecer. Deu-se a conhecer a Moisés, dá-se a conhecer pelos profetas, mas que não, e que tem essa missão, e foi revelando essa missão como um Deus Criador, Senhor do povo, Senhor dos exércitos, Pai, e depois enviar o seu Filho e que nos enviaram o seu Espírito. Mas sim. Sim, exatamente, quer dizer, devemos, o segundo mandamento que nós temos, não é? No fundo, não invocar o nome de Deus em vão. No fundo, isso significa nós não nos servirmos de Deus, da pessoa de Deus, da sua missão, para os nossos fins. Somos nós que estamos ao serviço de Deus e, portanto, mesmo, digamos propriamente, o nome de Deus em si, a palavra, não usamos assim como um contexto qualquer de casa de banho ou coisa parecida, não é? Portanto, temos um respeito próprio pelo nome, simbolizando o respeito que devemos ter para com o próprio Deus. Mas no judaísmo, em concreto, como estava agora o Padre Nuno a dizer, por respeito começou-se a usar outros nomes que não aquele que Deus revelou, não é? Portanto, começou-se a usar Elohim e Adonai, no fundo dizendo meu Senhor, que é o que significa Adonai. E mesmo depois, quando traduziram, no fundo, para grego as escrituras, não traduziram propriamente o nome, mas puseram o Kurios, não é? o Senhor. Somos agora a lembrar na missa, quando dizemos Kyrie eleison, estamos a dizer Senhor, tem piedade, não é? Sim. Portanto, no fundo, quase que se dava, no judaísmo, acabou por estar um uso muito restrito do nome, assim, quase mágico, apenas se dizia assim uma vez no templo por ano para revelar o nome de Deus. Portanto, revelou-se assim com um certo misticismo também próprio da reverência que Deus revelou-se, não é? Deus mostrou-se quem é que era, mostrou-se, significa também que mostrou como é que podemos nos relacionar com Ele, como é que podemos prestar culto, e pronto, veio com toda essa densidade do Antigo Testamento, que depois... Na tradução, só uma coisa, nas traduções agora, nas edições novas da Sagrada Escritura, já existe muito esse cuidado, ou seja, nos livros do Antigo Testamento já aparece em letras capitulares, em letras grandes, o Senhor, e quem está a ler pode ter a certeza que aquela palavra foi traduzida lá do tetragrama sagrado, ou seja, desse nome de Deus. Por isso os tradutores também já fizeram um bocadinho esse trabalho de nos revelar, não é? de onde é que foram ler e traduzir esse texto. Por isso, quem tiver uma Bíblia agora destas mais novas e tiver a ler o livro do Gênesis, ou o livro do Êxodo, ou os seus profetas, e vir lá alguma vez Senhor com letras grandes, não é erro gráfico, é mesmo no original hebraico aparecia esse tetragrama sagrado. Sim. Pronto, depois no Novo Testamento, também como dizia o Padre há pouco, quer dizer, Jesus revela Deus como Pai, não é? Portanto, assim como com esta densidade especial que sempre que ia rezar era Pai, não é? E bem, portanto, isto tudo para falar do nome, não é? Que vemos que também no Novo Testamento, várias vezes Jesus conhece-nos pelo nome, não é? Quando fala das parábolas do bom pastor e tudo mais, conhece as ovelhas. Portanto, no fundo, quando diz que nos conhece pelo nome, é que sabe quem somos, conhece-nos inteiramente na nossa missão, no nosso contexto, onde nós vimos, com todos estes significados, primeiros filmes do nome, ele conhece-nos inteiramente e, portanto, também, no fundo, ama-nos inteiramente e também, no fundo, sabe quem somos, é o Senhor e quer ser também o nosso Senhor para nos acompanhar. Tudo isto para dizer, pronto, chamados pelo nome, portanto, chamados com a inteireza daquilo que nós somos e, de facto, o nome inteiramente, ou seja, somos todos chamados, no fundo, a seguir este caminho atrás de Jesus. Assim como só um pequeno parênteses, vendo tudo isto, também é uma boa pergunta para nós, com que critério é que nós chamamos nomes nos dias de hoje? Que às vezes, quer dizer, não sei, normalmente chamamos com referência a algum familiar ou chamamos com referência a alguém que no fundo temos como referência e queremos de facto que a pessoa tenha assim como... Outro dia estava a ler uma publicação do padre amigo meu do meu curso, do meu ano, o Padre Francisco, que é assim muito desbocado, tem imensa piada e diz as coisas que lhe vão na alma, e ele dizia, um bocadinho a dizer, como é que era? Que saudades que eu tenho quando batizava Cátias Vanessas e Giovanas Patrícias, não é? Um bocadinho na brincadeira, mas que eram nomes de pessoas, não é? Mesmo que não fossem nomes comuns ou nomes de santos, não é? Nomes bíblicos,
Porque pelos vistos agora os nomes que existem são nomes que são nomes de sons, não é? São palavras de uma língua qualquer inventada ou antiga a querer dizer assim uma coisa estranha e pronto, e depois ficam assim uns nomes assim um bocadinho mais esquisitos. Mas pronto, mas é muito importante ter o sentido e o significado do nome, sim, com certeza. Sim. Com certeza. Pelo menos isto aqui no sentido antigo, não é? Claro que depois as palavras e a cultura vai evoluindo com o tempo, mas ainda assim, quando ouvimos dizer chamados pelo nome, significa que somos chamados com a inteireza daquilo que nós somos e que, no fundo, é esse assim o grande propósito. E pronto, este aqui foi assim o lema do ano pastoral, não é? O tema destes sermos chamados pelo nome. Sim. E nasceu de onde? Nem te lembras? Lembro-me que nós estivemos a ler imensos textos do Papa Francisco na sua vida todos, em Portugal. Basicamente. Não é? Lemos todos e andámos assim a pensar em... Já agora, quem os quiser ouvir, pode ouvir no podcast Paróquia de Cascais, esse é o nosso podcast irmão, onde nós vamos tendo assim, algumas das homilias que vamos fazendo nas missas de domingo e temos também as reflexões das novenas, dos retiros, das reflexões e fizemos também uma edição, ou seja, no original, ou seja, na língua que foi falada lá, de todos os momentos em que o Papa nos falou, ou seja, nas homilias, nos discursos, nas palavras, em todos os lugares, e depois também a homilia da missa de abertura com o Senhor Patriarca e também a Via Sacra, que foi tão importante que está lá também no original, em português, em inglês, em francês, em espanhol, consoante as estações. Por isso, quem quiser ver, basta ir às plataformas onde vem isto, não é? E pôr Paróquia de Cascais e pronto, e vem lá esse podcast. E se virem no Spotify, vêm com vídeo mesmo. Ou seja, sim, podem ouvir, mas ver também o filme de tudo, nomeadamente da Via Sacra. E pronto. Então estávamos a ouvir a ler essas comunicações todas do Santo Padre, para fazermos recordação daquilo que ouvimos em primeira mão e... Então, surgiu assim uma lista de várias possibilidades. Nós vimos, por exemplo, a última palavra que o Papa disse quando partiu foi: sejamos surfistas, continuemos a surfar ou a cavalgar as ondas do amor. Não é? Sim. Isso como uma hipótese. Depois vimos outras como as 3 últimas palavras que o Papa disse na homilia da missa, que era resplandecer, já não me lembro, não ter medo e escutar. Sim, são as 3. Que era o Evangelho da Transfiguração. Sim. E que, entretanto, também agora para a Diocese vão servir um bocadinho assim de fio condutor, sim, para as coisas que se vão fazer. E depois, assim, de tudo aquilo, passando depois assim várias peneiras, 1, 2, 3, a ver o que é que ficava, vemos que assim, de facto, havia logo se não me engano, foi no encontro de abertura do Papa, sim, Francisco, em que ele disse: olha, nós somos todos chamados, somos chamados porque amados. Foi naquela intervenção que ele disse o famoso todos, em que disse: somos chamados porquê? Somos chamados porque somos amados. No fundo, e somos chamados pelo nome, não somos um número, não somos só, sim, porque sim, não é? Somos chamados pelo nome e somos chamados porque somos amados. Sim. Sim. E de facto é uma coisa verdadeira e bonita e que acho que é necessário repetir muitas vezes, que de facto Deus conhece-nos pelo nome, não é? Não somos só uma massa anónima de pessoas que por acaso estamos arrebanhados. Não, Deus quer uma relação pessoal com cada um de nós e conhece-nos a nós mesmos, com a nossa missão, com o nosso contexto, com quem somos, as nossas, sim, aspirações. Portanto, não estamos no fundo a alistar-nos num exército de anónimos, não é esse o ponto. Isso na relação pessoal com Deus, isso já é exigente, mas é possível, não é? Nós temos esta intimidade com o Nosso Senhor através da Sagrada Escritura, através dos sacramentos, através da nossa consciência retamente formada, com a prática da caridade, mas também não deixa de ser exigente esta familiaridade na vida cristã, na vida comunitária. Sim. Por isso é muito importante nós também nos irmos conhecendo pelo nome, não apenas pelo rosto, já é bom, não é? Não apenas pelo lugar em que nos sentamos na igreja, também é ótimo, sabemos que já estamos em casa, mas também conhecermos melhor. Foi uma das coisas, julgo eu, muito boas desta Jornada Mundial da Juventude, nos voluntários e no grupo dos peregrinos e nos vários grupos, foi ver como gente que não se conhecia, até tem proveniências e idades e feitios diferentes, como numa mesma atividade, como se deram tão bem e como ficaram muito mais próximos e amigos uns dos outros. Com certeza que não são os amigos do dia-a-dia, no sentido que por tudo e por nada falam uns com os outros e vão beber um copinho ou tomar uma refeição,
mas já tive em 2 almoços de um grupo de uma escola, não é? E com gente que vai desde os 20 até aos 80 e todos contentes, e todos contentes em estarem juntos, em falarem sobre o que aconteceu, e falarem um bocadinho das suas vidas. Por isso esta experiência pastoral, não é, de chamados, e por isso saber que temos uma missão, temos uma vocação, temos um papel, temos um lugar. Por isso é muito importante nós também nos desinstalarmos e sabermos que estamos a ser convocados. E depois esta familiaridade, ou seja, este pelo nome também não apenas nos exige a nós, pastores, não é, de conhecermos melhor, não é, estas pessoas que vão passando por aqui, vão se cruzando nos nossos caminhos, mas também entre os grupos e entre as pessoas continuar a haver esta familiaridade, né? que é tão boa e tão bonita. Sim, e lembra também um pouco aquilo que foi já cá em Lisboa, há alguns anos tivemos o Sínodo Diocesano em 2016, se eu não me engano, e assim a linha final de conclusão era fazer da igreja uma rede de relações fraternas. Acho que era assim, no fundo, lá está, sermos todos a caminhar em conjunto atrás de Jesus, podemos se calhar simplificar assim, mas conhecendo uns aos outros e procurando, no fundo, viver como viviam os primeiros cristãos, que era, dizia-se deles que, olha, vede como se amam. Vede como de facto cuidam uns dos outros e como de facto o que unifica é nós seguirmos Jesus. Esse aí é sempre o ponto, o eixo vertical da coisa. E depois há de haver grupos também consoante os carismas necessários, não é? E possíveis para bem do corpo todo, não é? E esses grupos é bom que sejam uns mais da prática da caridade, outros mais pela parte da espiritual e da oração, outros mais pela parte do aprofundamento e evangelização. Tudo isso é ótimo. E nesses aí, se calhar, as pessoas são um bocadinho mais próximas, têm interesses comuns, têm ritmos de vida mais próximos e tudo. Agora, o ideal é que haja esta experiência de ação de graças, de percebermos que somos mais. A nossa vida é mais do que a nossa vida, não é? Do que aquilo que nós vivemos e tocamos todos os dias. E por isso, este foi... Olha, foi quem é que escolheu? Até foi a Marta ou a Sofia, não foi? Que sugeriram. Se nós fomos sugerindo uns parecidos, fomos chegando até aqui e pronto, e chegámos a esta conclusão. Mas o que é que queremos fazer? Ou seja, assim, 2 ou 3 atividades, 2 ou 3 blocos que já estão assim mais ou menos programados, ou pelo menos sonhados, imaginados neste ano. Que ajuda a isto? Coisas sonhadas para este ano. Como estamos agora aqui a dizer em direto, é bom que até nos compromete, não é? Não, são sonhadas, por isso é que eu disse só sonhadas, porque ainda não chegámos aos finalmente, porque não é feito por nós só, nem sobretudo, por isso depois temos que ver a agenda, temos que ver os meios humanos, temos que ver essas coisas todas, não é? E depois, porventura, como é óbvio, tomar opções e ver que o Nosso Senhor a conduzir isto. Mas uma das coisas que queremos fazer é... Sim, portanto, em particular, isto já é uma coisa que está há alguns anos, que as pessoas às vezes vão pedindo Senhor Padre, eu percebo que eu não sei nada, não é? Eu percebo que tenho sede demais e que sempre que me falam de qualquer coisa, eu percebo que eu preciso de aprofundar mais. E então uma ideia que já vem surgindo há uns anos era fazer aqui uma espécie de escola da fé. Acho que era assim que... Sim. Só para vermos há quantos anos é que isso estava, no site da paróquia, este site novo da paróquia, que já tem, não sei, 2 ou 3 anos. Só conheceste? Não, tu fizeste também este. Por isso tem para aí 2 ou 3 anos. Já existe lá, ainda não está online, mas já existe lá um menu que é disto, que é da Escola da Fé. Sim. Mas que não está visível, mas que na altura, quando estávamos a programar o site, já havia essa programação também desta escola. Sim, portanto a ideia é fazer no fundo assim algumas conferências / módulos formativos à volta da Sagrada Escritura, à volta de temas que sejam relevantes para, no fundo, nós aprofundarmos a fé e também ajudar-nos a ver o mundo e a nossa volta, aquilo que vai acontecendo nas nossas vidas, com uma visão cristã da realidade. Seja em vários âmbitos que, no fundo, depois isto aqui tem de fazer uma espécie de, mais uma vez, uma espécie de peneira para ver o que é que de facto é relevante aqui. Sim, e é muito também depois a partir da resposta das pessoas. As pessoas têm perguntado, queriam saber mais e conhecer melhor e tudo. E por isso vamos ver se chegamos a darmos resposta a esses apelos. Mas convidando todos, e depois é um bocadinho também o caminho que o grupo for fazendo, é o caminho que o Nosso Senhor também nos vai inspirando e ordenando. Mas a lógica é, de facto, é facilmente constatável que o comum dos cristãos sabe muito pouco acerca das razões da sua fé. E isso pode ser uma coisa ótima, e normalmente tem sido,
porque é Deus que garante, não é? E é Deus, mesmo com essa fragilidade do intelecto ou da razoabilidade, a fé não fica assim mais fragilizada, mas Nosso Senhor veio cá dar-se a conhecer, veio cá ensinar-nos muitas coisas, e por isso é bom que a gente também trabalhe essa dimensão da fé, que é o conhecer as razões dela, não é? Os fundamentos dela, e também a história dela. Por isso, e queremos que isso chegue a todas as idades. Por isso, continuar a trabalhar pela catequese da infância, da adolescência, da juventude. Vamos procurando fazer o melhor possível, mas continuar a apontar para cima, continuar a querer apresentar este rosto de Jesus que é extraordinário, que é verdade e que é vida. E depois também, sobretudo para os adultos, ou para aqueles que já não têm grupo propriamente dito, mas que continuam com essa curiosidade, que é para apimentar e para cultivar esse caminho de cada um nos seus grupos e na sua família. E se calhar só para dar assim um cheirinho de ideias possíveis, que depois tudo é preciso concretizar, não é? Mas, por exemplo, hoje em dia fala-se muitas questões da bioética e até somos capazes de repetir alguns argumentos que ouvimos e tudo mais. Por exemplo, assim, uma espécie de módulos sobre estas coisas da bioética, não é? No que diz respeito à vida, fim da vida e todos esses assuntos que muitas vezes entramos na polémica diretamente, mas não temos propriamente os fundamentos. Outro, por exemplo, como já se fez cá o ano passado, ainda que não tenha sido assim de uma forma muito estruturada, sobre a Bíblia, não é? Sagrada Escritura, que é sempre algo que as pessoas têm muito interesse, mas que às vezes vemos também assim só sectorialmente, ou citamos apenas uma parte, e no fundo assim um módulo em que no fundo vemos a Bíblia como um todo e qual é a grande história da Bíblia. Outro, por exemplo, sobre a missa, não é? Uma coisa que vemos tantas vezes e que vemos todos os domingos, mas é uma riqueza enorme que se calhar podemos tirar mais. Outro sobre questões contemporâneas, não é? Agora, que se diz respeito a isto, o que é ser homem, o que é ser mulher, as questões todas com que nos deparamos todos os dias e que, no fundo, às vezes também ir às bases da antropologia, do que é, no fundo, o que é a antropologia cristã sobre o homem. Bem, tantas coisas que se pode falar e que, consoante depois o interesse das pessoas, podemos montar esta escola da fé para, no fundo, poder servir e podemos, lá está, também enfrentar os desafios dos dias de hoje da melhor forma possível. Ou no trabalho, por exemplo, o que é que diz a Igreja sobre qual é que é a palavra que tem a dizer a Igreja no que diz respeito aos temas do trabalho e afins. Bem, isso assim é uma dos sonhos / projetos, é de facto isto da Escola da Fé, em que se houver interesse das pessoas, claro que sim, que isto pode seguir para a frente. Sim. Vamos dando assim passos pequeninos e depois, mas sempre a pensar num caminho com objetivo, não é? com meta. Sim. E por isso, vamos lá ver se chegamos lá ou não, logo se vê. Por exemplo, este podcast também, a gente queria que este podcast chegasse a todas as pessoas que vêm à missa a Cascais. Chega a 10%. Pronto, já lá vão 1 ano e meio, quase 2 anos, não é? Vamos ver se daqui a 1 ano continuar assim, se calhar a gente tem que repensar e fazer outra coisa, imaginar outras coisas, e é isso mesmo, o Nosso Senhor é que nos vai confirmando se o caminho é esse, se o caminho é outro, se há tanta coisa que nós podemos fazer. Devemos discernir o que é que Nosso Senhor quer que a gente faça para ele chegar mais longe. Mas pronto, mas mesmo nesta coisa da Escola da Fé, podemos aproveitar estes meios digitais para as pessoas poderem ver e rever e ouvir e aprofundar e chamar. Ou seja, agora, por exemplo, na Jornada Mundial da Juventude veio cá o Bishop Barron, não é? Que muitos de nós já ouvimos falar e nós já comentámos aqui várias vezes. Aliás, ele foi um dos que nos inspirou, entre aspas, não é? A fazermos também este podcast. E uma das imagens que eu vi lá dele numa catequese, acho que foi em Benfica, foi um português a ir-lhe agradecer, porque foi por ter visto vídeos dele, não é? A explicar a Sagrada Escritura, a explicar a vida dos santos, a explicar tantas outras coisas. Foi a partir daí que ele começou a querer ser cristão, começou a querer aprofundar, e foi por causa dele que ele depois foi ter à paróquia e se preparou para os sacramentos e foi batizado. Por isso ele foi lá e foi agradecer-lhe, porque foi por causa dele que ele descobriu a fé. E se calhar estes meios digitais também podem fazer isso, podem chegar a pessoas que se calhar não tinham tanta força ou tanta vontade para dar o passo de entrar na igreja, mas têm gosto e de fazer um clique qualquer lá no computador e ouvir umas coisas com interesse e com sentido e que os inspire. Não é? Por isso podemos fazer muitas coisas, vamos lá ver se
Isso aí num dos campos. Precisamos de ajuda, sim. Pois, noutro campo também, no que diz respeito a, mais uma vez, aquilo que foi proposto é que esta estrutura de jornadas continuasse a propor coisas com esta questão do COP e tudo mais, e que se continuasse, no fundo, a promover aquilo que diz respeito à pastoral juvenil e assim, a partir das estruturas que foram criadas, não é? Não estar agora a inventar a roda quando já fizemos qualquer coisa em conjunto. E então, uma das coisas também que está assim em sonho, em projeto, e que agora está em fase de convocação, era, no fundo, convocarmos todos os jovens universitários / jovens trabalhadores que temos cá na paróquia e, no fundo, ver o que é que de facto estão interessados e fazer um plano pastoral para o ano, sabendo, mais uma vez, as limitações que têm de tempo, de trabalho e tudo mais, de forma, mais uma vez, a ajudar a acompanhá-los na sua caminhada cristã. Pensámos assim, concretamente, depois, claro, tudo isto a construir com eles, também só para dar um cheirinho de coisas possíveis que se pode fazer. Primeiro, uma espécie de campo de eventos e peregrinações, que em parte também motivados pelas jornadas, em que, como recebemos uma carta, como acho que já lemos aqui, se não lemos já referimos aqui, a carta do Sr. Bispo de Sevilha a desafiar-nos a ir lá, pelo que este grupo do COP de universitários e pós-universitários podia perfeitamente organizar uma peregrinação lá, se de facto houver gente interessada para pegar isto, que não vão ser os meus pais a chegar à frente, mas... Aliás, eu sou a única pessoa que não tem que ir a Sevilha, porque não estava cá nas jornadas em Cascais, isso eles nem sequer me conhecem. Isso é desculpas, porque a carta foi endereçada ao Sr. Padre. É verdade, mas eles não sabem quem eu sou. Por acaso o arcebispo deve-me ter visto lá no almoço que nós fomos em Lisboa com eles. Sim, depois outras coisas, além destes eventos e peregrinações, que outras coisas podem-se fazer se houver interesse, desde visitas a alguns sítios em concreto, mas também foi-se demonstrando aqui e ali, no fundo isto são muitas vozes que nós vamos ouvindo de vários lados e que vamos tentando depois agora congregar para conseguir que depois isto aqui vá dando passos, que no que diz respeito ao serviço social, assim digamos, à assistência àqueles mais carenciados, muita gente também, no fundo, mostrava interesse em ver, digamos assim, uma parte mais caritativa, assim, dos jovens aqui da paróquia. Pode-se perfeitamente, em conjunto com as associações que já trabalham aqui nos bairros da paróquia, ter um plano qualquer de quinzenalmente, no fundo, ir fazer algo concreto nessa área. Aliás, hoje celebramos a festa de São Vicente de Paulo, que inspirou também lá os vicentinos, depois as conferências de São Vicente de Paulo, que começou por ser um movimento universitário. Sim. Portanto, perfeitamente aqui pode-se começar qualquer coisa, mais uma vez, dentro das circunstâncias de cada um, não é? E daquilo que são as pessoas, mas montando algo que ajude também a crescer nesta área. E por último, claro, e não menos importante, à imagem do que é a Escola da Fé, também haver assim uma formação mais com um objetivo mais concreto para os jovens desta faixa etária. O ano passado também já fizemos aquilo que eram os ABCs do namoro, e correu relativamente bem. No fundo as pessoas gostaram, inscreveram-se e vieram, e como há os ABCs do namoro, pode haver ABCs de outras coisas que de facto podem ajudar, no fundo, a ter instrumentos para, no seu contexto, poder viver de uma forma cristã. Desde também as coisas da bioética, desde as coisas também que dizem respeito à vocação, os sacramentos, família, que é uma coisa com que os jovens nessas idades já começam se calhar a pensar ou a sonhar o que é isto, qual é que é o projeto de Deus para a família e tudo mais, ou todas aquelas polémicas que eles ouvem nas universidades e no trabalho e que no fundo se calhar nunca pararam para aprofundar. Tudo isso, lá está, é uma área de formação que, havendo interesse mais uma vez, se pode seguir para a frente. No fundo, eventos e peregrinações, assim depois também uma parte formativa e uma parte caritativa, que no fundo estamos agora a convocar um a um aqueles jovens que conhecemos, e pelo que podem depois também passar a palavra se conhecerem alguém que assim tenha esse interesse, para no dia 3 de outubro, aqui no Centro Pastoral às 9 horas, nos reunirmos e no fundo apontar assim para um possível plano consoante aquilo que sejam os interesses e a disponibilidade das pessoas. Dos jovens particularmente, não é? Pronto, depois há aquilo que é o todos os dias, nomeadamente é necessário formar e criar novos e bons e melhores leitores, cantores, acólitos, essas coisas todas, para que de facto a Eucaristia, que é o cume e a raiz de toda a vida cristã, possa de facto continuar a ser celebrada, não apenas dessa dimensão mais pessoal e interior, como é reconhecido, não é? E é bom e é o principal, mas também que desta forma exterior, não é? Manifeste também de uma forma bonita
aquilo que nos vai por dentro e poder ser também evangelizadora. Sim. Essa forma como nós cuidamos da liturgia, reconhecemos que é o Senhor Jesus que está dentro de nós, na sua palavra e no sacramento do seu corpo e sangue. Por isso vamos continuar. Sim. Vamos continuar a fazer este caminho com as pessoas que existem, não com robôs, nem com santinhos, nem com macaquinhos, ou seja, com as pessoas que são, não é? E por isso vamos aprendendo todos, com toda a paciência, a humildade, a alegria, a ação de graças, que seja para a maior glória de Deus, como dizia o Santo Inácio de Loyola. É engraçado isso que o Padre não diz, que de facto é com a realidade das pessoas, porque... Que é melhor, que é o melhor que existe. Que aliás, com o evangelho deste domingo que vem, tem um evangelho engraçado que é aquele evangelho dos 2 filhos. Sim, aquele que disse que ia e não foi, e aquele que disse que não ia e foi. Sim, e que eu às vezes quando vem com ideias, eu penso, isto aqui é ótimo, então, mas põe em prática, não é? Porque às vezes temos muitas ideias, mas depois não temos a vontade de as pôr em prática. Claro. E ficamos só por dar a ideia e depois esperamos que outra pessoa faça por nós. E pelo que somos chamados pelo nome, e se de facto vemos na nossa identidade que isto é uma coisa importante, então não vamos ter medo, vamos para a frente. Sim. E claro que vai custar, porque as coisas para começar custam e dão trabalho, mas se for algo que Nosso Senhor quer, pode ser uma coisa espetacular. Claro, e a gente tenta, e depois, normalmente, isto posso dizer-vos com toda a certeza, normalmente as coisas de Deus começam com sonhos nossos, mas ultrapassam-nos pela esquerda. Ou seja, aquilo que acontece não passou nunca pela nossa cabeça. Ou seja, aquilo que depois surge, aquilo que depois as pessoas que chega, não estava nos nossos esquemas. Por isso a gente deve ir para as coisas não de uma forma fechada, bloqueada, já sabemos o princípio, meio e fim tem que ser assim, porque senão não é de Nosso Senhor. Não, vamos inspirados por Ele, no espírito de oração, no espírito de serviço para o bem comum, mas também, por outro lado, muito, muito abertos e disponíveis para nos deixarmos seguir também, deixarmos seguir Jesus, não é? Ou ele ir à nossa frente. Por isso, todos os grandes projetos em que eu participei de Nosso Senhor, até se quisermos, até mesmo o projeto de vida sacerdotal, ou seja, nunca me passou pela cabeça, ou seja, nunca, quando sonhei, desejei ser e disse que sim, essas coisas todas, a ser padre, ou seja, isto é muito melhor do que aquilo que eu tinha imaginado. Ou seja, se eu tivesse uma ideia pré-definida e tivesse que ser aquilo, senão não era outra coisa, nunca teria sido padre. E depois na vida pastoral a mesma coisa, por isso é bom nós conseguirmos com certeza responder a este chamamento pelo nome, mas estarmos disponíveis, porque a obra é de Deus, não é nossa. Essa é que interessa. Claro que nos faz bem e claro que acontece através de nós, mas nós sabemos claramente que é de Deus porque nem sequer passou pelos nossos sonhos, passa pela nossa vida. É bom. Bem, só antes de passarmos para outro assunto, também foi engraçado ver já no início deste ano pastoral, assim, um grupo de gente que se juntou e disse, olha, não há cor agora na missa das 7h15 de sábado. E, portanto, puseram-se em conjunto, convocaram uma data de gente. Sim, estavam para aí uns 20 já neste primeiro de sábado. É maior do que todos os outros, todos juntos, quase. E então agora começaram um coro, lá está, porque havia uma necessidade e sentiram-se chamados, chegaram à frente e lá estão agora com um coro às 7h15. E bem, então vamos para o último tema do podcast. Bora lá, já está numa hora de podcast, por isso já devíamos ter calado, mas bora lá. Bem, então... Uma coisa rápida, sim. Uma coisa rápida sobre o que é ser cardeal e porquê. Isto porque vamos ter um novo cardeal português, o Dom Américo Aguiar, que vai ser neste sábado, dia 30 de setembro, no fundo, criado cardeal. É assim que se diz, criado cardeal, não é? Pois, é melhor eu não dizer esses nomes todos certinhos, não faço a mínima ideia. Sim. Eu ontem, por acaso, estive com o Dom Américo, tivemos um bocadinho na conversa, ele foi para Roma já, entretanto, e fez estas perguntas por dentro, né? Dizer, então como é que é? Tu já sabes qual é que é a igreja que vais ter? E ele disse, não, só depois de recebermos a bula é que vamos ficar a saber. Mas nem sequer tens uma palavra a dizer? Não, isto é tudo surpresa. A única coisa que eu sei é que tenho que estar vestidinho de encarnado, sem anel e sem solideu, e tenho que estar às não sei quantas horas na porta, não sei de que mais. É a única coisa que sabe. E pronto, e o que é que vai acontecer? Então, vai haver primeiro uma cerimónia de juramento, tem aqui o português todo, mas é basicamente de fidelidade a Cristo, ao Evangelho, à sua igreja, de manter-se por palavras e por obras em comunhão com o Santo Padre na Igreja Católica, não revelar a ninguém o que é segredo, não é? Não divulgar, né, tudo aquilo que possa desonrar a Igreja,
e desempenhar com grande diligência e fidelidade as tarefas para as quais possa vir a ser chamado. Não é? Faz um juramento antes de ser criado cardeal. Sim. Então, sim. E depois é nomeado cardeal, e o nomeado cardeal recebe, tem umas palavras também bonitas do Santo Padre. O Santo Padre põe um anel chamado anel cardinalício, ou seja, cada Papa tem um anel de cardeal, ou seja, um anel que dá a todos os cardeais. Eu fiz aqui uma pesquisa, mas depois no sábado vou ver se é verdade ou não, até vou tirar uma fotografia, mas estes aqui têm as colunas da Basílica de São Pedro, tem uma cruz e tem os apóstolos, Pedro e Paulo, acho que é assim. Eu acho que me lembro disso também no anel do Papa Francisco. Sim, já foi o Dom Manuel Clemente, já foi do Papa Francisco, sim. Tem assim duas colunas, uma cruz e depois dois personagens, que é Pedro e Paulo. Isso na fidelidade à comunhão da Igreja. Depois lá o mestre de cerimónias põe o solideu, que é aquele do género de kippah, aquela coisa que tapa a cabeça, e depois o Santo Padre impõe o barrete cardinalício. Portanto, é assim um gesto simples, e depois no final da celebração, uma celebração, eu acho que nem sequer é litúrgica, não sei se vamos usar os salmos, se vamos ouvir a palavra de Deus, não sei bem qual é que é depois a organização da celebração, mas depois da celebração propriamente dita, há um conjunto os convidados podem ir saudar os novos cardeais. Já foram nomeados, ou vão ser feitos agora 21 novos cardeais. Destes 21, há 3 que já têm mais do que 80 anos. E porquê é que é esta referência? Porque os cardeais que podem eleger o Papa em conclave são todos os cardeais até aos 80 anos. Ou seja, qualquer cardeal com mais de 80 anos, e neste momento existem, acho que era cerca de 230 cardeais, em que 101 ou 102 têm mais de 80 anos. Por isso existem muitos cardeais mais velhinhos. Pelos vistos, é bom ser cardeal porque vive-se até muito tarde, mas só os que têm menos de 80 anos é que elegem o Papa no conclave. Então, destes 21, 18 têm menos do que 80 anos, e destes 18 há um que é padre. Sei que já não é muito comum. Normalmente os padres que eram eleitos cardeais eram eleitos já com mais de 80 anos, porque eu acho que foi eleito o diretor lá do como é que se diz, como é que se aqueles que veem as estrelas, pronto, o observatório sim, lá do Vaticano, que era um padre jesuíta e que foi eleito cardeal já também com 80 e tal anos, e desta vez foi eleito cardeal o reitor-mor dos salesianos, ou seja, o padre, como nós chamamos em relação às outras congregações, o geral dos salesianos. É um padre que, pelo que eu falei com os padres aqui de nossos portugueses, eu acho que ele vai continuar como padre durante mais um ano, até ao final deste ano pastoral, e depois é que vai ser ordenado bispo por isso eu não sei bem como é que vai ser agora como cardeal. Pronto. Isso é o que vai acontecer. Quem é que são os cardeais? Os cardeais, o nome cardeal vem do latim, são aquelas, como se fosse aquilo que nós hoje chamamos as dobradiças das portas, ou seja, assim uma coisa, um eixo que ajuda a estar ligado e a mexer e a fazer chegar. Então os cardeais são aqueles que colaboram com o Papa, Bispo de Roma, no governo da Igreja. No governo da Igreja. Por isso, existem 3 categorias, hoje são sobretudo categorias de dignitárias, ou seja, não têm assim grandes funções diferentes, mas existem os cardeais bispos, e têm como é que se diz, como titularidade, ou seja, eles vão ser titulares de uma igreja. Então os cardeais bispos são titulares das igrejas, das dioceses sufragâneas de Roma. São pai 7, e uma delas, a diocese de Ostia, o cardeal bispo de Ostia, normalmente é o cardeal decano, ou seja, o cardeal mais velho, é o cardeal representante de todos os cardeais, que é eleito entre estes 7 cardeais bispos. Normalmente os cardeais bispos são os cardeais da Cúria Romana. São cardeais de dicastérios, por exemplo, o Dom Tolentino, porventura, um dia destes pode ser cardeal bispo também, pela sua idade, e é normal que continue, e pelo tipo de serviço, e por isso, se calhar, quando for mais velhinho, há de ser também um dos cardeais bispos da Igreja. O comum é serem cardeais padres, cardeais presbíteros, é quem dá também um título de uma paróquia em Roma, ou de uma igreja em Roma. O Dom Manuel Clemente, Igreja de Santo Antônio dos Portugueses. Pois, que era também do Dom José Policarpo, foi o primeiro a ser dessa igreja. Por isso, quando vocês forem a Roma,
passear, ou rezar, ou fazer outra coisa qualquer, e andarem pela rua, vocês vão ver de certeza igrejas que têm assim género de um brasão na porta, em cima da porta, em que têm de um lado o brasão do Papa e do outro lado um brasão do cardeal, que é o titular dessa igreja. Nós não sabemos qual é que vai ser a paróquia titular do Dom Américo, mas depois no sábado, sim, mas Dom final da manhã, é Santo António dos Portugueses, Dom António Marto, se não me engano, é de Santa Maria Sopra Minerva. Só para Minerva, sim, claramente. E depois acho que o Dom Tolentino é uma na Universidade do Angélico, que é, não me lembro agora do nome. É que viveste em Roma, por isso sabes essas coisas de experiência. Mas por acaso nunca lá fui, não sei qual é que é. Mas olha, quando fui lá por causa da preparação das jornadas, lá o sítio das nossas reuniões era mesmo ao lado da Sopra Minerva. Sim. E eu via sempre aquele brasão, e nós entrávamos, era na igreja que nós usávamos mais comumente para rezar, assim, durante o dia, e nunca me passou pela cabeça que aquela era a igreja de Dom António Marto, bem, que era de um cardeal português. Então o que é que queres saber mais em 10 segundos? Então o que é que diz o direito canónico sobre o que é um cardeal? Então, um cardeal diz isso, diz que é para apoiar a missão do Santo Padre e que devem ser homens notáveis pela sua doutrina, piedade e prudência na condução dos assuntos. Pronto, é assim, são as características canónicas, por assim dizer. Se quiserem só por uma questão simpática, não que interesse muito, mas pronto, mas há aqueles que gostam mais da política eclesiástica, neste momento, ou seja, depois deste dia 30 de setembro, vai haver 137 cardeais eleitores, mas destes 137, cerca de 15 até dezembro chegam aos 80 anos, por isso vai passar para os 120 e poucos, e o conclave normalmente não deve ter mais do que 120 cardeais, acho que é o número limite, 120 ou 124, já não tenho a certeza, mas anda por aí. Porque é o número de cadeiras que há na Capela Sistina. Deve ser, não faço a mínima ideia. Então, destes aqui, Portugal vamos lá ver, a Itália tem 15 cardeais, os Estados Unidos 11, a Espanha 8, a França 7, o Brasil 6, a Índia 5, depois é Portugal, Polónia e Argentina. Por isso temos Portugal, depois a terra do Papa, depois João Paulo II e a terra do Papa Francisco. Por isso estamos aqui no top 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, estamos em sétimo lugar com o número de cardeais e eleitores, não são cardeais todos. Por isso, estes 9 primeiros países, os novos países, têm cerca de 46% dos cardeais. Sim. Por isso, vejam bem, tinha que juntar os cardeais destes 9 países, tinham para decidir o novo Papa e não chegava. Por isso, existem cardeais de 90 países neste momento. Ou seja, a maior parte dos países tem um cardeal. Por isso vai ser uma coisa especial o próximo conclave, espero que seja daqui a muitos anos, mas vai ser muito especial ver como é que a Igreja, de facto, em todos os cantos do mundo, nós temos, na Europa temos 53 eleitores, na América 39, em África 19, na Ásia 23 e na Oceania 3. Sim. Por isso, estão espalhados por estes 90 países, são eles que decidem depois quem é que vai ser o novo Papa. Por isso esta é a segunda grande missão do cardeal, é eleger o Papa entre os cardeais. Pronto, basicamente é isso. Entre os cardeais, portanto agora está fechado, não pode ser ninguém fora. Não, acho que é desde o João Paulo II, escreveu um moto próprio sobre a eleição dos Papas e aquilo que já era comum, mas não era manifesto, acho que agora já é mesmo regra, que é só os cardeais escolher entre os cardeais. Por isso... Neste momento temos 4 cardeais portugueses, no dia 30 de setembro, temos 4 cardeais portugueses que podem eleger e podem ser eleitos para papas. Uhum. Pronto, o que é que é mais? Eu acho que já falámos demais, estejam atentos também, o Dom Américo fez agora um novo brasão em que quis honrar as suas raízes portuguesas, por isso as cores verde e vermelha, com este rio amarelo aqui a passar pelo meio, em que tem os símbolos das quinas, não é? das chagas de Cristo, e depois também o símbolo de uma estrela e de uma planta, que é o símbolo de Maria e de São José. E o lema, que é o do Papa Francisco também. Sim, exatamente. Sim. E o lema In Manos Tuas, que era o lema também do Dom António do Porto, Francisco. Dom António Francisco, o último bispo que ele serviu no Porto, e pronto, e que morreu de uma forma assim trágica e inesperada.
e que ele quis honrar também, mantendo o seu lema no seu brasão. E pronto, e tem este chapéu encarnado, e estas 30 borlas que lá existem, é sinal que são cardeais. Se tivesse a cruz com duas hastes, não, destas tem duas, não é? Mas se tivesse 3 hastes, a cruz, como é que se diz? Cruz, não é uma cruz ortodoxa, mas é cruz metropolita, ou seja, dá para ver que os cardeais são também arcebispos, são metropolitas de uma diocese qualquer. E pronto, e depois também estive a ver que o cardeal Camerlengo, que é aquele que serve a igreja em sinal do Santo Padre para, como é que se diz, durante a sede vacante, então tem, como é que se diz, põe-se umas chavezinhas e um chapéuzinho diferente, uma umbela por cima, quer dizer que a sede está vacante, ou seja, não há Papa, mas ele age em nome do Papa como sinal de unidade de toda a igreja, de todos os cardeais, e pronto, são... Até o novo Papa ser eleito. Sim. Exatamente. Pronto, basicamente é isto. Bem. O que é que querem saber mais? Nada, aqui nós em Cascais não tivemos ninguém de Madrid, pelo menos assim de uma forma organizada, mas os madrilenos também tiveram aqui em São Domingos de Rana, e o arcebispo de Madrid, o Dom José Cobecano, também vai ser eleito cardeal, por isso vai ser uma festa engraçada. Prezem por mim, vou para lá também, vai ser uma festa bonita. É numa visita relâmpago, no fundo. É só ir lá à celebração e ir e voltar. Sim. Aliás, há um padre, meu amigo, que vai sábado de manhãzinha cedo e volta sábado à noitinha. É mesmo só... Sim. É mesmo visita, acho que deve levar uma malinha com a túnica e mais nada, vai e volta. Mas vai logo vestido e já está. Exatamente. Muito bem. Então depois podem enviar sugestões, ideias para o novo ano pastoral, aquilo que quiserem para o e-mail podcast@paroquiadecascais.org. Continuamos juntos nesta caminhada do podcast Vamos. E vemo-nos para a semana, se Deus quiser, com notícias fresquinhas de Roma e de Cascais. Vamos a isso. Vamos. Vamos.